Pensa só, acidentes de trabalho, situações de assédio, ambientes que não são saudáveis, de quem é a responsabilidade de prevenir tudo isso no Brasil? A resposta para isso, ou pelo menos uma grande parte dela, está em 4 letrinhas: CIPA. Bora entender o que essa comissão faz e por que ela é tão, mas tão importante. Essa pergunta aqui é daquelas que todo mundo deveria se fazer, né? A responsabilidade pela segurança no trabalho é de cada um? É só da chefia? Ou será que existe alguma estrutura pensada exatamente para isso? Pois é, existe sim. E é sobre essa estrutura que a gente vai conversar hoje. E essa estrutura, aqui no Brasil, tem um nome bem conhecido. É a CIPA. E o papel dela é justamente esse: ser a guardiã da saúde e da segurança de todas as pessoas dentro de uma empresa. Então vamos lá, CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e, olha só que importante essa novidade, e de assédio. Essa atualização é bem recente e ampliou muito o papel da comissão. Agora não é só sobre segurança física, mas também sobre criar um ambiente de trabalho livre de violência e assédio. A ideia aqui não é só apagar incêndios, sabe? O papel da CIPA é muito mais sobre ser proativa. A grande missão é construir uma cultura em que a segurança e a saúde fazem parte do DNA da empresa, do dia a dia, preservando a vida e o bem-estar de todo mundo. Ok, muito legal. Mas como essa comissão é formada? Quem faz parte dela? Vamos ver agora como é a estrutura e a composição da CIPA. Pensa numa balança. A estrutura da CIPA é toda baseada nesse equilíbrio. De um lado da balança a gente tem os representantes que são indicados diretamente pela empresa. Do outro lado ficam os representantes eleitos democraticamente pelos próprios funcionários, em uma votação secreta. E aqui está o pulo do gato, a paridade. O que isso quer dizer é simples. O número total de membros de um lado, somando titulares e suplentes, tem que ser exatamente o mesmo do outro lado. Esse equilíbrio é o que garante que as visões da empresa e dos trabalhadores tenham o mesmo peso na hora de tomar decisões. Isso leva a gente para uma pergunta bem lógica. Se os dois lados têm sempre o mesmo número de pessoas, como é que se define o tamanho total da CIPA? São 2 pessoas de cada lado? 10? 20? Bom, esse número não é tirado da cartola, não. Existe uma regra bem clara para isso na norma regulamentadora ANR5. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, a gente olha o grau de risco da atividade da empresa. Segundo, contamos quantos funcionários tem ali. E terceiro, é só cruzar essas 2 informações numa tabela oficial da norma. Para a coisa ficar bem clara, vamos pegar um exemplo prático. Imagina um hospital com 150 funcionários. Um hospital é uma atividade de grau de risco 3, ou seja, um risco considerável. Nesse caso, a regrinha da tabela diz que a CIPA precisa ter 4 membros efetivos e 2 suplentes eleitos pelos funcionários, e, claro, o mesmo número indicado pela empresa. Certo, já sabemos o tamanho que a comissão precisa ter. Mas e a parte dos representantes dos empregados? Como essa galera é escolhida? É aí que entra o processo eleitoral. E não é de qualquer jeito, não. Existe um cronograma todo certinho. Funciona assim: 60 dias antes de terminar o mandato da CIPA atual, a empresa tem que soltar um comunicado convocando as eleições. Depois, tem um período de pelo menos 15 dias para quem quiser se candidatar. A votação precisa acontecer com no mínimo 30 dias de antecedência do fim do mandato e a nova turma já toma posse no primeiro dia útil seguinte. Tudo amarradinho. E o mandato dos membros eleitos da CIPA dura 1 ano. E a norma permite que a pessoa se reeleja uma vez. Beleza, a comissão está formada, eleita e empossada. E agora, o que eles fazem no dia a dia? Qual é, na prática, o trabalho da CIPA? Olha, a lista de tarefas não é pequena. É um trabalho bem ativo. A CIPA acompanha as avaliações de risco, ouve o que os colegas de trabalho percebem como perigoso, verifica os ambientes, cria um plano de ação, participa dos programas de segurança e, claro, promove todo ano a famosa CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Mas agora, presta muita atenção nisso porque é uma mudança fundamental e super recente. A CIPA agora tem, por lei, o dever de incluir nas suas ações a prevenção e o combate ao assédio e outras formas de violência. Isso é um passo gigantesco. Mostra que o papel da comissão vai muito além da segurança física. É sobre garantir um ambiente de respeito. Mas para essa engrenagem toda rodar direitinho, cada um tem seu papel. Existem direitos e deveres bem claros para a empresa, para os trabalhadores e para os próprios membros da CIPA. É um trabalho em equipe. É aquela história, uma via de mão dupla. A empresa tem o dever de dar as condições para a CIPA trabalhar, fornecendo tempo e recursos. Os trabalhadores, por sua vez, precisam participar, ser os olhos e ouvidos da comissão, avisando sobre os riscos.
Até a liderança é dividida para manter o equilíbrio. O presidente é indicado pela empresa e o vice-presidente é escolhido pelos representantes dos empregados. E aqui vem uma das garantias mais importantes de todas. Pensa bem, como um membro da CIPA vai apontar um problema ou cobrar uma melhoria se tiver medo de ser demitido? Por isso, os membros eleitos têm estabilidade no emprego. Eles não podem ser dispensados sem justa causa, desde o registro da candidatura até um ano depois do fim do mandato. É essa proteção que dá a eles a liberdade para fiscalizar e agir. No fim das contas, essa frase resume tudo perfeitamente. A CIPA não é só um monte de regra para cumprir. Ela é, na sua essência, um canal de diálogo, uma ponte construída para que trabalhadores e empresa conversem e construam, juntos, um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável para todo mundo. E para fechar, fica a reflexão. Esse diálogo sobre segurança e bem-estar, ele realmente acontece no dia a dia dos locais de trabalho? Ele é ativo e constante? Ou a segurança só vira assunto quando algo ruim já aconteceu? Fica aí a pergunta para a gente pensar.